Aleluia, graças, hermano Davi. Então vamos ao momento da palavra de Deus, amém? E como já falei para vocês, vou dar continuidade e concluir hoje o tema que empecé a semana passada, falando sobre a bendição de Deus. Mostrei para vocês semana passada que a bendição vem por la obediência, ou seja, é uma consequência da obediência. Não é solamente por uno hablar Deus te bendiga, aunque seja algo bueno declarar a bendição de Deus sobre a vida de uma pessoa, já? Pero é nossa vida de obediência que vai fazer com que a bendição de Deus nos alcance, amém? Só para relembrar, cá vimos semana passada em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28, que Deus hablando para seu povo, que eu pongo hoje delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamentos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oírem los mandamentos de Jehová vuestro Dios. Entonces hay una condición para que la bendición de Deus esteja sobre nossas vidas. E expliquei também semana passada que esse ouvir não é solamente escutar, porque muita gente escuta, pero é escutar, pero poner el coração para obedecer. Em hebreu, esse escutar tem esse sentido de obedecer. Então, a bendição de Deus está condicionada a uma vida de obediência. Amém? Aleluia. E hoje, dando continuidade a esse tema, vamos avançar um pouquinho mais e quero mostrar para vocês algumas coisas, alguns aspectos que impedem a bendição. Então, sabemos que a bendição é condicional a uma vida de obediência. Assim que há coisas ou práticas que podem ser um impedimento para que a bendição de Deus esteja sobre sua vida, sobre nossas vidas, sobre nossa casa ou sobre todo o que hacemos. Assim como o posicionamento em la palavra atrai bendições, como já mostrei para vocês, o posicionamento contrário hace com que as bendições não cheguem hacia nós outros. E muitas vezes, delante de circunstância, se questiona por que está passando isso em minha vida, ou por que Deus não está bendecindo-me, ou por que isso, ou levanta uma série de questionamentos. Então, creio que esse entendimento vai ser de bendição para a tua vida. Uma das coisas, dos aspectos, digamos assim, que pode que é um impedimento para que a bendição de Deus esteja sobre sua vida, é a incredulidade. Sabe, queridos, incrédulo é uma pessoa não crente ou sem confiança em Deus. Em verdade, nós outros cristianos ou evangélicos somos chamados também de crentes. Por quê? Porque creemos. Então, a incredulidade é a oposição à fé, à confiança em Deus. E isso é, sim, um impedimento para a bendição de Deus. O próprio Jesus disse, como está escrito em Evangelho de João, em capítulo 20, versículo 27, não seas incrédulo, mas crente. Aleluia. Então, Deus nos chama, queridos, a uma vida de fé, a uma vida onde devemos expressar com aquilo que falamos, com o que hacemos, nossa fé em la palavra de Deus. Por isso somos crentes. Então, atitudes de incredulidade é oposição à fé e é um impedimento para a bendição de Deus. Outro impedimento é também a murmuração, o quejarse, né? Quejarse, querido, é dizer algo em contra, é um descontentamento que uno expressa delante de uma circunstância. E a palavra de Deus também nos alerta a respeito de este tema. O apóstolo Pablo dijo em sua primeira carta a los Coríntios, em capítulo 10, versículo 10, o seguinte: não murmureis, como algum de eles murmuraram e foram destruídos por el exterminador. Sabe, queridos, se a murmuração
trajo destruição para aquele pueblo, isso nos mostra que murmuração abre a porta ao diabo. Então, quando coisas malas podem estar sucedendo em la vida de uno, é bom examinar aquilo que tu estás falando. Se tu estás tendo atitudes de fé, creyendo, confiando em el Senhor, ou estás murmurando. La murmuração trajo destruição. Isso com que el exterminador pudera trazer destruição para aquele pueblo. E assim é hoje em dia, queridos. Então, tenha cuidado com a murmuração. Aunque pensamentos de murmuração puedan venir para ti, não deixe que salga de tu boca. Amém? E assim tu vai evitar com que esse tipo de atitude pode ser um impedimento para a bendição de Deus em sua vida. Outra coisa, outro aspecto também que é importante considerar é o medo. E hoje vou me detener um pouquinho mais acerca desse tema. Ter medo, queridos, o que é isso? Medo é crer em lo pior. Medo é crer em lo incorreto. Medo é não mirar hacia Deus. Não poner tu mirada em la palavra de Deus. É crer em lo que a circunstância está apresentando para ti. É falta de confiança em Deus. Isso é medo. Sabe, a palavra de Deus nos habla muito a respeito del medo. O apóstolo Juan dijo em sua primeira carta, em capítulo 4, versículo 18: El temor leva em si castigo. Ou há outra versão da Bíblia que habla assim: El medo produz tormento. Que sério isso? Isso é uma verdade. Perceba ou se dá conta em la vida de uma pessoa que está vivendo em medo. Está em tormento. Não tem paz, não tem alegria, porque o medo destrói essas coisas. O apóstolo Pablo também disse em sua segunda carta a Timoteo, em capítulo 1, no versículo 7. Porque não nos ha dado Deus um espírito de cobardia ou medo, sino de poder, amor e domínio próprio. Então, domínio próprio é algo que cada um de nós outros temos que ter, temos que fazer. O medo pode vir, mas não pode se quedar. Tu pode ter domínio próprio e controlar tus emoções, controlar tu boca, controlar tus pensamentos. Aunque venga, tu pode fazer com que não se quede. Então, assim tu não vai estar dando cabida para o medo. Porque o medo, a Bíblia habla que é como um espírito. É algo contrário à fé. É algo que não vem de Deus. Se, como filhos de Deus, queridos, temos que pôr nossa confiança em Deus. E não cabe em nossas vidas ter medo. Aunque venga, temos que ter domínio próprio e não deixar com que o medo se quede. A palavra de Deus também nos exorta em la carta, em el livro de Isaías, em capítulo 41, no versículo 10. Deus falando para nós outros hoje: não tenhas medo, eu estou contigo. Queridos, pensa comigo, se temos o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, como vamos expressar medo? Verdade? Amém. Deus habla para ti esta manhã. Não tenha medo. Aunque tu pueda pensar, pero tu não sabes lo que estou passando. Lo que está sucedendo em minha vida é algo muito sério, é algo muito grande. Seguro que Deus é maior, é mais grande do que essa circunstância. Ele é o Todo-Poderoso. Então, se tu põe tu mirada em Ele, queridos, nada te será impossível. Então, medo é um impedimento para a bendição de Deus. E também, queridos, a mala confissão, que é uma consequência também de tudo isso que falei para ti. É uma consequência da incredulidade, da murmuração, do medo. Então, a mala confissão é uma espécie de murmuração também, não é? A confissão equivocada, em verdade, ela deshace a crença.
Tu puedes estar creyendo em algo, estar firmado em la palavra de Deus acerca de algo que esteja sucedendo em sua vida, pero se com o passar del tempo tu empieza a hablar contrário a lo que está escrito em la palavra de Deus, é uma mala confissão. E isso seguro que vai ser um impedimento para a bendição de Deus em sua vida. Em la carta a los Hebreus, em capítulo 10, versículo 23, está escrito: mantengamos firme la esperança que professamos, porque fiel es el que hizo la promessa. Então, a palavra acá nos exorta a nos manter, porque uno pode começar com uma boa confissão, firme, creyendo, animado, fervoroso. Pero a vezes, a depender da circunstância que uno esteja passando em sua vida, pode que com o passar do tempo ele empiece a falar lo contrário. E aí não está se mantendo firme em la fé, como está escrito acá nesse texto. Não está mantendo firme a confissão. Então, queridos, aunque tus olhos podem estar mirando circunstâncias adversas, mantenha-se firme em el Senhor e em sua palavra. Então, estes são algumas coisas que impedem a bendição: a incredulidade, a murmuração, o medo, a mala confissão. Agora vamos a ver um exemplo de uma postura correta que devemos ter diante de Deus. E como, queridos, uma atitude correta pode nos atrair a bendição de Deus para nossa vida. Vamos a ver um exemplo que está acá em 2 Crônicas, em capítulo 20, que habla sobre a vida del rei Josafat, que venceu a seus inimigos, porque tuvo uma atitude correta delante de Deus, né? Então, vamos a ler acá um pouquinho mais para entendermos o que está escrito aqui. Capítulo 20, versículo 1. Tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y dijera: del otro lado del mar y de Siria viene a atacarte un gran ejército. Ya están en Hazeson Tamar, es decir, em Egade. Então, esta foi a notícia que chegou hacia el rei Josafat. E eu te pergunto, queridos, como tu se sentiria se recebera uma mala notícia? Se tu vas ao médico e o médico lhe dá um diagnóstico que não é bueno. Ou se tu chega a tu trabalho e tu jefe habla: mira, não necessitamos mais de tu serviço, as coisas estão difíceis, estamos tendo contenção de gastos, e aí tu perde tu trabalho, tu emprego, não é? Ou não sei, algo passa em tua família e chega uma mala notícia. Qual é tu posicionamento? O que tu achas diante de uma circunstância assim? Vai orar ou vai buscar a Deus? Vamos ver o que passa acá com a vida do rei Josafat, que é um exemplo de atitude correta delante de Deus. Então, delante de esta atitude, que uma grande multidão, um grande exército estava vindo a pelear contra ele, qual foi sua atitude? Podemos ver acá em el versículo 3. Lleno de medo, Josafat se dispuso a consultar ao Senhor e ordenou que todos em Judá ayunaram. Em todas as cidades de Judá, a gente se reuniu para pedir a ajuda do rei, a ajuda do Senhor. E Josafá se puso de pé em el templo do Senhor, delante del átrio novo e ante a assembleia de Judá e de Jerusalém, e dijo. Então, podemos nos dar conta acá que o medo vino hacia ele. Pero qual foi sua atitude? Llorar? Se quedar com o medo? Não. Ele teve a atitude de buscar o Senhor. Não de se quedar com o medo. E aqui está a chave, queridos, para uma vitória em Deus.
para tener la bendición de Dios sobre la vida de uno. El miedo puede que venga, pero tu não pode dejar que ele se quede. Assim foi o que o rei Josafá isso. El medo vino delante de la circunstância, era um grande exército. Ele não tinha gente suficiente para pelear contra esse exército, pero ele tuvo a atitude correta. Não se quedou atemorizado, não se quedou llorando ou com el medo, não, buscou ao Senhor. Então, ele tuvo medo, pero aqui há uma diferença entre sentir medo e permanecer com medo, ou deixar que o medo domine. Josafá tuvo medo, pero buscou ao Senhor. Agora eu te pergunto, se ele hubiera tenido condições para enfrentar o problema solo, habría buscado ao Senhor? Porque às vezes a gente está assim. Vem uma circunstância, pero ele busca forças em si mesmo para ir contra aquela circunstância e aí não busca o Senhor. Ou não dá devida glória e honor para o Senhor. Sepa que, queridos, incluso se o medo viene por la expectativa de lo que pode suceder, não é? Porque o medo é isso, é você mirar uma circunstância e entender o que pode suceder mais adelante. Então, aunque o medo venga, devemos poner nossa confiança em Deus. Agora vamos mirar acá, vou ler para ti qual foi a oração que Josafá hizo delante do Senhor, que é bem interessante também. Então, ele disse, Senhor, versículo 6, Senhor e Deus de nossos padres, Tu eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tu Dios nuestro expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra. Y se la diste para siempre a los descendientes de Abraão, tu amigo. Ellos la han habitado. E em ella te han edificado um santuário e tu nombre han dicho, se alguma vez nos sobreviene algum mal, ou se nos castiga com la espada ou la peste ou el hambre, nos presentaremos ante este templo e ante ti, pois tu nombre se halla em este templo, e clamaremos a ti por causa de nuestras aflições. E tu nos oirá e nos salvará. Mira ahora a los amonitas e a los moabitas. Mira a los del monte de Seir, por cuya tierra nos dejaste passar a Israel, quando venia de Egipto. Tu nos apartaste de ellos, para que no los destruyéramos. E agora eles nos pagam, tratando de arrojar-nos de la tierra que tu nos diste em propriedade. Deus nosso, acaso não nos vai juzgar? Nós outros não temos a força suficiente para enfrentar a esse grande exército que vem atacar-nos. Não sabemos o que fazer e por isso volvemos a ti nossa mirada. Aleluia. Me encanta, queridos, esse texto acá, esta atitude que tuvo Josafá, não é? De reconhecer que em si não tinha força para ir contra esse exército, para enfrentar aquela circunstância. Pero reconheceu a Deus, reconheceu seu poder, reconheceu quem ele era e quem Deus era. E aún mais, declarou, Senhor, em ti eu pongo la mirada. Então, acá mostra a postura de Josafá mientras orava e buscava socorro del Senhor, não é? Amém. Ele reconhece que a terra que ele possuía, em verdade, era del Senhor e não de eles. Isso é algo importante de reconhecer. O que tu tienes é Deus que te deu. Aleluia. Porque se um tem a atitude é mil, não é? Mirando hacia si, isso não vai dar glória para o Senhor. Pero ele reconheceu, não, esta terra, Padre, é tua, tu nos la deste. Então, isso é uma atitude de reconhecer o Senhor. É como se Josafá reconhecera que Deus
era o verdadeiro dueño de la tierra. Aleluya. Amén. Entonces, actuando assim, ele dava a Deus a condição para actuar em meio de aquela situação, como quem busca resolver algo que é de interesse personal. Padre, se essa tierra é tua, tu tens que fazer algo. Amém? Aleluya. Amén. Se somos del Senhor e delante de uma circunstância, Padre, sou tuya, Padre. Aleluya. Tu és meu Senhor. Então, peleia em meu lugar. Amém? É reconhecer o Senhor. Então, esta deve ser nossa postura. Satanás trata de roubar ou destruir o que Deus nos ha dado como herança em Cristo. Pero se reconhecemos o Senhor, o diabo não vai poder venir com força contra nós outros, porque o maior habita em nós outros. Amém? Aleluia. Então, Josafá reconhece, nós outros não temos a força suficiente para enfrentar a esse grande exército que vem atacar-nos. Nós sabemos que fazer e por isso volvemos nossa mirada hacia ti. Então, acá ele reconhece duas coisas: que em ele não há força contra o inimigo e que não sabe que fazer. Ou seja, sua dependência do Senhor, né? É decir, Josafá não estava em condições, naturalmente hablando, né, de sair contra aquele exército. Queridos, não é falta de fé reconhecer os fatores naturais. Deus sabe. Se uma circunstância mala vem à tua vida, abre tu coração com o Senhor, Padre. Está sucedendo isso, não tenho força para enfrentar isso, pero sei que tu eres minha força, sei que tu podes pelear comigo, sei que tu podes cambiar essa circunstância, pero reconhece delante de Deus. É importante isso, aunque Deus sepa de todas as coisas, é importante reconhecer as circunstâncias delante do Senhor, e foi isso que Josafá isso. Então não é falta de fé reconhecer os fatores naturais que nos desafiam a acreditar em Deus para cambiar a situação. A falta de fé, queridos, está em não reconhecer que Deus pode cambiar a situação. A falta de fé está em quedar-se com os olhos puestos em la situação e engrandecê-la hasta convertir-se em la excusa de não crer em la obra de Deus. Recuerda quando Pedro caminhou por sobre o mar? Amém. Enquanto sua mirada estava em Jesus, ele pôde caminhar. Pero quando ele sacou sua mirada de Jesus e começou a mirar as circunstâncias, ele se ahogou. Não é assim? Amém. Então, enquanto tu mirada está em El Senhor, queridos, tu vai ter a vitória. Porque Ele é o Deus de la vitória. Ele é o Deus que nos dá a vitória. Amém? Amém. Aleluia. Josafá, ele tomou uma postura. Ele decidiu poner tu mirada, a mirada de ele, em El Senhor. Isso é o que devemos fazer sempre. Amém? Amém. Então, Josafá reconheceu que Deus é maior que a circunstância e, por lo tanto, não se centraria em el problema, pero em el Senhor. Então, vemos acá que a oração de Josafá, que ele estava reconhecendo quem Deus era e o que havia hecho. Isso nos ensina que postura devemos tomar. Reconhecer as verdades já estabelecidas em la palavra em nosso benefício. Quando Deus habla, não temas, eu estou contigo. Amém? Amém. Se tu se queda firrado em esta verdade, queridos, tu não vai ter medo. Porque o Todo-Poderoso está contigo. E se tu já nascesse de novo, Ele habita em ti. Então, vamos a continuar lendo e vamos ver agora a resposta de Deus à oração de Josafá. Em versículo 13. Todo Judá estava de pé delante del Senhor, com suas mulheres e seus filhos. Ali estava também Raziel, levita de los hijos de Asaf, e descendente em linha direta de Zacarias, Benaías,
em el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre ele e dijo: escutem-me ustedes, habitantes de Judá e de Jerusalém, e escute-me tu, rei Josafate. El Senhor lhe disse: não tenha medo. Amém. A primeira coisa que Deus habla: não tenha medo. Aleluia. Ora, por quê? Deus continua: nem se amedrentem al ver esta grande multitud, porque esta batalha não la libram ustedes, sino Deus. E por que isso? Porque Deus falou isso, queridos. Porque aunque el miedo tenha venido para Josafá, ele buscou o Senhor. Ele puso sua mirada não em el miedo, pero em el Senhor. Por isso que Deus falou isso. Não tenha medo. Essa batalha, essa peleia não é tua, é minha. Eu vou a pelear por ti. Assim é Deus, queridos. Quando ponemos nossa mirada em Ele, nossa fé, nossa confiança em Ele. E aí Deus continua falando, versículo 16. Mañana, quando eles subam por la cuesta de Cis, ustedes cairão sobre eles. Los encontrarão junto al arroyo ante del deserto de Jeruel. Em este caso, ustedes não têm por que pelear. Simplesmente quedem-se quietos e contemplem como o Senhor los vai a salvar. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Salgam amanhã e ataquem-os, que o Senhor estará com vocês. Por 2 vezes Deus habla para eles: não tenham medo. Então Deus estava assumindo aquela peleia como algo personal, porque eles reconheceram a Deus. Então, por que Deus assumiu essa peleia como algo personal? Porque Josafá reconheceu a Deus como verdadeiro dueño de sua vida e de todo o que ele possuía. Sabe, queridos, muitas vezes busca a Deus e aí empieza a lograr coisas em sua vida, a ter recursos, a lograr coisas, e aí depois começa a mirar hacia si mesmo. Mira o que tenho, mira a prosperidade, mira isso, mirando hacia si mesmo, e não reconhece que o que tu tienes foi Deus que te deu, foi Deus que te deu força para trabalhar, e às vezes se aleja del Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, pense algo comigo. Isso habría sido suficiente para ti, delante de uma circunstância, delante de uma adversidade, ter essa mesma atitude? Ou tu necessitarias um terremoto, um temblor, para provar que Deus tem o controle de todo? Será que uma palavra de Deus seria o suficiente para ti? Ou quizás esperaria um profeta venir falar contigo? A palavra de Deus, queridos, escrita, é como o próprio Deus falando com nós outros. Amém? Sepa que Deus já te falou por meio de sua palavra. Então, honre a palavra de Deus. Então, vê que acá Deus nos dirigiu, nos deu a direção de lo que hacer. Deus deixou bem claro sua parte e a parte de eles. Então, a parte de Deus era proveer a liberação prometida, pero a parte de eles era crer e fazer o que Deus havia dito para ser. Ir ao encontro do inimigo, tomar posição, quedar-se quieto e ver o resgate. Então, muitas vezes Deus nos ensina assim, ou nos chama a ter uma atitude de confiança em Ele, para que Ele pueda obrar, para que Ele pueda actuar. Quando ponemos, queridos, algo em las manos do Senhor, não temos que fazer nada. Temos que solamente permanecer em fé, confiando em el Senhor. Então, se entenda que Deus espera uma participação nossa para a manifestação de seus milagres. Os planos de Deus, queridos, são sempre melhores que os nossos. Isso está escrito na palavra de Deus.
Em Jeremias 29:11 está escrito: Solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien e não para su mal, para que tenham um futuro lleno de esperança. Aleluia. Amém? Amém. Então, Deus lhe deu a Josafá, dijo a Josafá que não hiciera nada e que quedara quieto e vira a liberação que Deus iba a hacer. A direção de Deus, às vezes, queridos, parece loucura, não é? Como, delante de uma circunstância dessa, um grande exército vindo atacar-me, eu vou me quedar solamente mirando. Como assim? Parece loucura, não é? Porque normalmente, em uma circunstância dessa, não há que se preparar, não há que levantar o povo para pelear, para guerrear, pero Deus disse, não, mira. Queda solamente mirando lo que foi a ser. Queridos, isso requer muita confiança em Deus. Ter essa atitude de se quedar quieto e permanecendo firme na palavra de Deus delante de uma circunstância tão séria que pode estar em nossas vidas. Então, quando actuamos segundo nosso querer, nós estamos dando espaço para que Deus atue. Amém? Aleluia. Então, acá, continuando em versículo 18 e 19. Então, Josafá se inclinou de cara ao suelo, lo mismo que todos os de Judá e os habitantes de Jerusalém se prostraram delante del Senhor e lo adoraram. Luego se levantaram os levitas, coatitas e coreitas, e a gran voz alabaram ao Senhor e Deus de Israel. Por la manhã se levantaram e foram ao deserto de Tecoa. Mientras eles saliam, Josafá se puso de pé e dijo. Aí Josafá habla para o pueblo. Anima o pueblo a estar creyendo em Deus. Não vou continuar lendo acá porque não temos tempo para meditar em todo o que está escrito acá. Pero o resultado, queridos, é que quando o pueblo, Josafá e seu pueblo, chega ao local onde esse grande exército estava, encontra eles todos mortos. Eles pelearam em si, um contra os outros, e todos morreram. E Josafá e seu exército chegou allá solamente para saquear. Então se cumpriu a palavra de Deus. Essa peleia não é tua, pero minha. Se queda solamente mirando o que vou a ser. Ou seja, Josafá, confia em mim. Se queda tranquilo, porque a vitória é tua. Amém? Amém. Então, acá, queridos, traz uma grande ensinança para nossas vidas. Foi Deus que nos mandou, queridos, ter essa atitude e eles permaneceram firmes em la palavra de Deus. Naturalmente hablando, queridos, do ponto de vista de Josafá, a derrota era certa e inevitável, porque era um grande exército. Naturalmente hablando, os inimigos eram mais poderosos e estavam em maior número. Pero delante de aquilo ali, de la palavra de Deus dada para eles começaram a adorar. Adorar a Deus, queridos, é uma grande atitude. Sabe, às vezes há circunstâncias difíceis em nossas vidas que nos quedamos preocupados, desesperados, queremos chorar, queremos fazer isso ou aquilo. Pero põe uma alabança, adora o Senhor, reconoce Ele, põe todo em tus manos. Às vezes não é fácil, porque a mente está trabalhando, os pensamentos vêm, pero tu puedes. E quando tu se põe essa atitude, vai suceder o que sucedeu acá com Josafá. Deus vai pelear por ti, Deus vai te trazer a vitória. Necessitamos aprender isto, queridos. Se queremos a vitória em uma situação difícil, temos que aprender a alabar a Deus, incluso em meio a crises. Então, que fazer quando surge um problema? Ser um dolor, um síntoma, um reporte negativo, um problema em casa, em tu trabalho, abre a boca e llama a Deus em voz alta,
não tenha vergüenza, amém? Ele é tu Deus, tu Padre. Cale a voz del diablo que insiste em trazer pensamentos à tua mente, declarando a palavra de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Hable sobre as promessas de Deus que estão escritas em la palavra. Confiese la palavra. Tenha uma postura, uma atitude delante da circunstância. Porque foi isso que Josafá hizo. El miedo vino. Pero ele foi buscar o Senhor. E depois que viu a palavra de Deus, ele começou a alabar. Pero o exército se quedava allá. O exército continuava vindo contra eles. E era um grande exército. A circunstância aún estava presente. Pero ele estava allá com seu povo, alabando ao Senhor. Então, Deus falou. Quando Deus habla, queridos, ele cumpre sua promessa. Amém. Josafá, queridos, tinha a consciência, ou trajo a consciência correta para o povo, para que o povo também pudesse estar junto com ele, em la mesma fé, crendo em el Deus Todo-Poderoso. Então, Josafá, acá a partir do versículo 21, você vê Josafá falando para o povo e traindo instruções para eles. Então, o milagro ocorre quando te dispones a obedecer. Era isso que queria trazer para ti hoje. La bendición viene por causa da obediência. El medo vino para Josafá, pero ele buscou ao Senhor. Deus falou para ele: não temas, não tenhas medo, eu estou contigo. Esta peleia não é tua, pero é minha. E Josafá creu em la palavra de Deus, tuvo la posição correta, obedeceu e por isso la bendição vino sobre sua vida. Assim é para ti, queridos. La bendição de Deus vai te acompanhar, vai venir sobre ti quando tu tienes essa atitude de obediência. Amém? Então, a obediência atrai a bendição de Deus. Não é solamente por declarar que Deus te bendiga, é por obedecer ao que Deus disse para ti. Então, que seja bendecido, queridos, com esta palavra e que tu tenhas essa mesma atitude. Aunque o medo venha, tenha a atitude de Josafá, de buscar a Deus, de poner a circunstância, a situação delante de Deus e seguro que assim como Deus deu a vitória para Josafá, tu também será vitorioso delante dessa circunstância. Amém? Amém. Então essa era a palavra, queridos, que queria trazer para vocês. Quisera ter mais tempo para meditar mais acerca de esse tema, pero creio que foi o suficiente para bendecir sua vida em esta manhã. Graças por estar aqui conosco em este programa da Igreja Verbo de Vida Coronel. Quero deixar cá uma invitação para que você possa nos visitar. Estamos nos reunindo como igreja todos os domingos às 11 da manhã, acá em Jobilo 2, em el Clube Adulto Maior Ouro Negro. Você é nosso invitado para estar com nós outros, para conhecer mais desta Bíblia e poderosa palavra de Deus. Deus nos trajo de Brasília, minha esposa, com esse propósito de bendecir, de alcançar a vida de pessoas. E te invito para conhecer mais, para conhecer nossa igreja e a palavra que predicamos. Tenha um dia bendecido em la prática de la palavra, em nome de Jesus. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Qué poderosa palabra, como siempre, nuestra maestra Janie, nuestra pastora. Muchas gracias, maestra, por esa gracia, esa unción que usted porta de parte de Dios y con la cual ha bendecido tanto nuestras vidas, y hoy día no ha sido la excepción. Estamos muy contentos. Estoy en lo personal muy hermosa palabra que me bendice mucho, y glorias a Dios, creo que a todos los que la escucharon allí, a los que la van a escuchar también, va a ser, será y de mucha bendición también a estar meditando en esta palabra, a estar escuchándola nuevamente, aleluya, para
para seguir las instrucciones, para entenderla bien. La Biblia dice que el que oye la palabra y no la entiende, viene el enemigo y roba lo que fue sembrado en el corazón. Así que, hermanos, a entenderla, la palabra queda allí, los programas en la página de Radio Elión. Aleluya, y ahí los puede volver a escuchar, los puede descargar, hermano, y puede estar allí alimentándose con las enseñanzas, no tan solo de nuestra iglesia, sino también hay otras palabras, hay otros predicadores, hermanos. Aleluya. Así que eso, estamos terminando. El pastor ya... el pastor Ricardo Chávez ya está acá en los estudios de la radio para aquellos que los están esperando y bueno, yo voy a cerrar el programa. Le invito para mañana también en el mismo local, Lloviro 2, Club Adulto Mayor Oro Negro, para que estemos juntos. Tenemos una reunión especial mañana, un estudio de una palabra que tiene que ver con el bautismo en las aguas, y eso para aquellas personas que se van a bautizar, nuestros hermanos de la iglesia, pero también otros hermanos que van a pasar por este sacramento. Es un buen momento como para recibir la instrucción y hacer esta voluntad de Dios, hacerla con conciencia y con un entendimiento para que disfrute ese sacramento que Dios nos encargó, nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso, hermanos, hasta el próximo miércoles, hasta mañana algunos que nos van a acompañar, y hasta el domingo también para nuestros hermanos. Que Dios les bendiga mucho, es el deseo de la Iglesia Verbo de Vida Coronel. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.